Uma coisa que eu fiquei triste essa semana, eu sabia que você viria aqui no podcast, então a gente começou a preparar algumas coisas, né? Pega imagem, pega foto, a equipe vai pegando sua biografia e tal. Aí entramos no Wikipédia, né? Sim. Aí tá lá, Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, Teoria do Design Inteligente. Pseudociência, tá no Wikipédia. Sim. Por que eles não admitem, Marcos, que é uma ciência? Porque é trabalhado com evidência, ninguém tá aqui falando só de fé. É claro que nós, como cristãos, chegamos à última instância de dizer, não, peraí, é o Deus da Bíblia. Né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas, né? Amém. Mas a gente chega até esse ponto porque somos cristãos. Claro. Mas como cientista, né? É uma ciência, né? A gente trabalha com evidência, né? Sim. Olha, Thales, eu antes de entrar para o design inteligente, eu jamais saberia dar essa resposta. Mas o design inteligente é sensacional porque abre sua mente. Você no design inteligente, você não pode só defender a sua proposta com ciência. Você tem que defender com teologia e com filosofia. Você tem que conhecer teologia a fundo, filosofia, história da ciência. E, por exemplo, o livro do João Paulo, que está esgotado agora, A Fé dos Ateus, sensacional, né? João Paulo. Eu não li esse aí. Eu quero trazer ele aqui, só que ele está longe, né? Ele foi junto comigo lá e o Adalto no debate do século. Sim. Ele conta muito bem essa história. Olha, Darwin tinha evidências? Absolutamente nenhuma. A gente tem crente que é darwinista. Outro dia aqui em São Paulo eu recebi um convite, Thales, que me deixou chocado. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Era o título do evento. Não pode não, gente. Pode isso, Arnaldo. Me convidaram para o evento. O evento ocorreu. Tem um evento, tem uma... Não sei se é da BC2, né? Não sei qual é o nome mas tem um livro, eu li o livro, tá? Sim. Se eu tentar lembrar aqui, acho que é As Origens, alguma coisa assim, né? Eu digo que esse livro eu tenho uma cópia e eu ia jogar fora e não joguei, porque alguém pode achar, vou queimar. É um livro que mostra quatro visões sobre a criação, para né? todo mundo que estuda teologia. Nós temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Absolutamente não. Minha professorinha da IBD me ensinou desde pequenininho, Thales, que a gente só tem uma única visão. A fé cristã tem uma única visão sobre vários pontos fundamentais da nossa fé cristã. Sim. Quantas visões nós temos sobre a salvação? A salvação é única pela graça em Cristo. Quantas visões nós temos sobre o aborto? O aborto é crime. Quantas visões nós temos sobre o casamento? Homem e mulher, certo? Sim. Visão cristã é essa. Sim. Quantas visões cristãs nós temos sobre a criação, a origem? Deus fez pelo poder único, exclusivo da sua palavra, como diz Salmos, como diz Gênesis, como diz a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Você não pode não ler, você não pode ler a Bíblia e depois dizer que tem visões diferentes na palavra de Deus. Então, vamos engrossar o caldo aqui. As 4 visões, os 4 são criacionistas, né? Mas, se eu não me engano, o Ken Han, ele é da Terra Jovem, criacionista da Terra Jovem. O Hugh Ross, que ele é da Terra Antiga, né? Sim. Aí ele crê no dia era. Sim. Tem o Stephen Meyer, que é do Design Inteligente. Sim. Mas, se eu não me engano, é Débora alguma coisa. Do evolucionismo teísta, criacionismo evolucionário. Exatamente. Então, aí que... Sim. Mas aí que tem realmente uma leitura bíblica muito diferente. Não pode ser só um casal, coisa que eu fiquei espantado, né? É absurdo. Não pode ser só um casal. Inclusive, para quem está nos assistindo, terça-feira agora vem a doutora Rogéria Ventura para falar sobre a Eva mitocondrial aqui, sensacional. Né? Então, aí mas segundo... Não percam. Segundo a Débora, acho que é Débora Haarmas, esqueci o sobrenome dela, que é criacionista evolucionária, diz que não pode ser só um casal, que absurdo, não foi de um casal que nós viemos. Você tem que rasgar a Bíblia, porque Jesus tem que chamar Jesus de mentiroso. Eu sou meio radical. Radical. Por quê? Porque é uma posição totalmente espúria a nossa fé, e a Bíblia e a ciência. Pior, a ciência também. É uma posição que corrompe a autoridade da palavra de Deus. Que coloca na boca de Cristo uma mentira. Jesus, claramente, quando ele é questionado sobre o casamento, ele diz: não tendes lido a Bíblia?
Jesus fala isso, não Exatamente. fala, Thales? Mateus 19 fala. Então veja, cara, todos os evolucionistas teístas que creem que Deus pegou aquele casal entre os 10 mil hominídeos e soprou nele o fôlego da vida, e crê que a evolução evoluiu os sexos, como fica a palavra de Jesus? Não tem como se conciliar. Você tem que dizer que Jesus foi um mentiroso. Porque Jesus ou fala alegorizar assim, os textos, a teologia. Não tem. Né? Não Você tem tem como. por isso que é um casamento de água, uma solução de água e óleo. Misturar trevas com luz e dizer que você fez a mistura. Ou você tem luz ou você tem trevas. Não tem como. Jesus disse assim, não tem deslido, Thales, não tem deslido na Bíblia que desde o princípio, os fiz, porque é Jesus que está falando. Ele está citando Adão e Eva. Ali, ele está citando Adão e Eva e ele está citando o que ele fez. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Exato. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Exato. Então ele que tinha feito. E ele chega e fala, não tem dúvida, gente, fui eu que fiz. Não tem deslido na Bíblia, inclusive está registrado na palavra de Deus, que eu os fiz desde o princípio, homem e mulher. Um versículo só estou dando um spoiler, sim, tá? Sim. Mas tem N outro versículo. Em Salmos 33, 9, está assim, porque ele falou, e de pronto tudo foi criado. Sim. Em 33, 6, ele criou o universo pelo sopro de sua boca. A Trindade se reúne e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Exato. Do pó da terra nós fomos feitos. A Gênesis é muito claro. Então você tem que jogar a Bíblia fora, você tem que dizer que ela é alegoria e tem que tentar salvar a Bíblia jogando a evolução lá dentro para que a gente fique de boa com os eruditos desse século, mas nesse exercício você acaba com a palavra de Deus. Então como é que você pode chegar e escrever um livro e dizer que essa visão é uma visão cristã sobre as nossas origens? Não é uma visão pagã, é uma surpreso. Heresia. Eu vou confessar que eu fiquei surpreso, porque eu tô lendo, eu não tenho base científica, né, para poder refutar qualquer argumento, mas teológica, eu acho que são 20 anos pastoreando, né? Eu acho que eu tenho um pouco de base teológica para poder falar. Claro. Então, quando eu li a base teológica do Ken Ham, do Hugh Ross e do Stephen Meyer, beleza. Mas quando vou ler a parte filosófica do problema do mal, do pecado, da hamartiologia, da teologia da Débora que escreveu esse livro, inclusive eu acho que foi até ela que organizou essas coisas. Não foi? Foi. Eu tô falando aqui, não sei, eu posso sei. Ela fala assim, olha, eu organizei, tentei ser neutra, mas todo mundo sabe que eu sou criacionista evolucionária, não é? Foi isso mesmo. E eu acho que foi um agente dela que fez. Eu li o livro, eu li. Mas eu fiquei surpreso com a interpretação bíblica, que realmente não há uma interpretação bíblica fundamentalista, vamos dizer assim. Agora esse livro é bom, né? Vamos gastar um tempinho nele. Olha, são 4 visões que tem nesse livro. Essa não é uma visão cristã. O evolucionismo teísta não é uma visão cristã. É a minha posição, certo. É uma visão pagã. É totalmente desvinculada da nossa fé. É inclusive no mínimo uma teologia liberal. É uma teologia que destrói a nossa fé. Não deveria ser aceita em nenhuma igreja. Eu falo para todos os pastores. Pastores, se você tem um evolucionista teísta na sua igreja que vai defender que essa é uma visão cristã, não lhe dê o púlpito, não lhe dê uma EBD para ele pregar. Porque é uma visão que corrompe a nossa fé. Então essa não existe, tá? Não é uma visão cristã. Eu liguei para o Stephen Meyer e falei, Stephen Meyer, o que deu na sua cabeça para você entrar nesse livro? Ele falou, Marcos, alguém tinha que defender o design inteligente como uma visão cristã sobre as nossas origens. Eu falei, Stephen Meyer, que visão cristã o design inteligente é sobre as nossas origens? Ele falou, então, ele travou. Eu falei, o design inteligente é visão cristã, Stephen Meyer? Ele falou assim, Marcos, não é, o Thales. Eu puxei a orelha do Stephen Meyer, que é o maior do design inteligente do mundo. Sim. E ele falou, poxa vida, Marcos, acho que foi realmente um erro eu ter escrito esse capítulo. Eu falei, claro que foi. O design inteligente não é visão cristã. O design inteligente é um grupo de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas, como muito bem você colocou aqui no início do nosso podcast. Um grupo de cientistas que diz, pela ciência descobrimos que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Isso é visão cristã? Não, é boa ciência que bate com a única visão cristã que nós temos. Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. Então ele não poderia estar naquele livro. O design inteligente não pode estar nessa terceira visão. Se tiramos a terceira, ele não é visão cristã. É boa ciência que bate com a única visão que nós temos.